Aguardar mais um pouquinho para ver se o pessoal entra e a gente já continua, tá bom? Tá bom, então. Será que a gente vai conseguir tomar aquele café ainda? Como é que for com máscara, né? Lembra aquele café que eu Né? a gente, quando retornar, a gente fazer uma Lembrou? um café, mas do jeito que tá, né? Pro, acho que vai ser um pouco difícil, mas quem sabe, né? Não, nem que for no final do ano, lá no Natal a gente vai fazer. É. Quando for na internet, a gente marca num lugar, a gente vai fazer assim. Vamos lá, então. Vamos dar continuidade, então. Bom, falamos do namoro, falamos da infância. Vamos crescer um pouquinho essa empresa aí. Vamos fazer essa empresa crescer um pouquinho aí, vai. Então nós temos agora o toca-toca. Não esquisito, né? Bom, é um momento que aí o empresário vê aí oportunidades em tudo e começa a diversificação nos mais distintos ramos de negócios, correlatos ou não. Nesse ponto, a organização entra inevitavelmente em ramos que não são de sua competência. Esse toca-toca, gente, é o momento mais crucial da empresa. Tá? Lógico, crucial assim no sentido de vou ou não vou. Porque diante o empresário hoje, para ter sucesso no mercado e para que a empresa possa ter um ciclo de vida razoável, aí, vamos falar de razoável, vou falar de 50 anos, tá? A empresa precisa ter efetivamente o que ela quer fazer. Se esse momento de ficar diversificando demais, você poderá ter problema, porque você vai ter que terceirizar, você vai ter que colocar na mão de pessoas, você vai ter que confiar. É o tópico seguinte, porque a empresa começa a crescer, né? Então você começa a ver oportunidades de negócio, e esse momento dessas oportunidades de negócio é bom, né? É o crescimento rápido, é o crescimento lento, é o crescimento a longo prazo, porque quem monta uma empresa, quem vende alguma coisa, mesmo que seja informal, não estamos nem falando da parte legal aqui, tem que ter muito espírito empreendedor para que aquele negócio se perpetue por muito tempo,
né? Para evitar com que essa empresa tenha aí 4, 5 anos, ela feche, 10 anos, ela feche. Por isso que algumas empresas fazem questão, principalmente pequenos empresários, né? Falo até por algumas pizzarias que eu compro aqui há alguns anos, né? Mais de 10 anos, e aí as pessoas, eles colocam assim, né? Desde 1979. Por quê? Porque faz questão de dizer que essa empresa ela existe há mais de 20 anos, né? Então, diante disso, se você começar a diversificar muito, inovar muito na sua empresa, você pode não ter um momento de toca-toca, ou seja, de tocar o seu negócio. Por isso que usa-se essa expressão toca-toca. Então, ó, o empresário vê oportunidades em tudo e começa a diversificação, nos mais distintos ramos de negócio, correlatos ou não. Nesse ponto, a organização entra inevitavelmente em ramos que não são de sua competência. Então, aqui é o momento crucial, é o momento mais perigoso de uma empresa. Começou pequenininho, então vamos citar aí um empresário aí de sucesso. Um dos, né? Não tem só esse. Mas que começou do nada, fazendo somente aquilo, e aí se expandiu, virou franquia e hoje é uma potência de mercado. Vamos falar da Sodier. Começava a vender bolo para vizinhança, começava a pegar pedidos, e isso foi se tornando importante. A partir do momento apareceu aí a oportunidade de crescimento, virou franquia e é o que é. Então, qual que é o ramo oficial da Sodier? Vender bolos. Ela vende salgadinho, pouquíssimo. Ela vende docinho, pouquíssimo. Mas o ramo oficial da Sodier é vender doce. E mais ainda, bolo. Né? Então, aos que gostam, aos que não gostam. Mas virou aí uma rede de franquia em vários locais. E vamos dizer assim, renomado. Né? O que acontece no toca-toca? Se a Sodier começasse, vamos virar uma lanchonete. A partir do momento que você começa a diversificar muito o seu segmento, você corre o risco de daquele seu negócio que é promissor não dar certo. Por isso que os pequenos empresários eles têm muita dificuldade, porque começa a ver muita oportunidade. Nossa, a gente pode ganhar dinheiro aqui, nós podemos ganhar dinheiro aqui, podemos ganhar dinheiro aqui. E começa a abrir tanto leque, que quanto mais tem oportunidade, maior é o controle de todas essas operações. Não só como pessoas, não só como recursos, como dinheiro, como localidade. Então, tudo isso precisa ser colocado num plano de negócio antes do início das suas atividades. Por isso que muita gente prefere ficar somente naquele segmento, somente aqui. Só vou fazer isso, mas eu vou fazer isso com a maior excelência possível. É melhor do que você ter muitas oportunidades, eu penso assim, tá? É uma opinião própria. É melhor do que você ter muitas oportunidades e aí você não ser bom em nada. Então é melhor você se especializar somente naquilo que você faz, para você fazer com excelência, com qualidade, entregar da melhor forma para o seu cliente. Pelo menos você, o que você faz, Sudir? Bolo. Bolo eu conheço. O restante eu compro de fora, eu comercializo só para poder fazer para agregar valor. Mas eu não vou se preocupar em vender outra coisa. A minha especialidade é vender bolo. Bolo eu conheço como é que faz. Então, esse é o perigo do toca-toca. É onde o empresário, o empreendedor, o pequeno, seja familiar ou não, começa a ver novos caminhos que poderão seguir naquela empresa. E na hora que abre a empresa, você precisa ter uma classificação de categoria. Então, a sua classificação de categoria de empresa, registro oficial, e aí você tem um código que algumas empresas procuram usar um código bem genérico para poder abranger várias coisas.
E esse momento de várias coisas você impacta no toca-toca, aonde você começa a ver muitas oportunidades, muita diversificação, você não se especializa em nada e você não é bom em nada. E a tendência disso é não ter um ciclo de vida promissor dentro da sua empresa. Tá? Esse que é o toca-toca. Outro é a adolescência. A organização renasce longe do seu fundador, tornando esse momento um processo difícil, doloroso e cheio de dificuldades devido dos seguintes motivos. Delegação de autoridade. Então, a partir do momento que você chega nesse processo já de crescimento, você passa a ter que delegar autoridade. O que é delegar autoridade? É passar responsabilidade para alguém responder por você. Em quem que eu posso confiar? Tem gente que fala, professor, eu não confio nem na minha sombra. Né? Então, esse é um momento difícil. Começa a mudar a liderança na empresa. Eu fazia tudo. Eu comprava, eu admitia, eu abria a loja, eu fechava a loja ou estabelecimento, quer que seja. Eu pagava, eu recebia, eu ia ao banco, eu tratava com o fornecedor, eu tratava com o cliente. Só que agora a empresa começou a crescer. Então, a partir do momento que eu comecei a crescer, eu tenho que ter uma delegação de autoridade. Delegar autoridade, eu tenho que colocar pessoas que possam fazer a mesma coisa do que eu estou pedindo. E como que eu confio nessas pessoas? Eu não vou poder estar com elas 24 horas, principalmente se a empresa tiver mais do que uma unidade. Se eu estiver trabalhando na mesma unidade, ainda dá para eu fazer uma supervisão. Mas se eu não estiver trabalhando na mesma unidade, como é que eu faço para supervisionar isso? Né? Então, isso acontece muito em posto de gasolina. O cara tem um posto de gasolina, o cara não tem um, o cara tem 2, 3, 4, talvez até em municípios, estados diferentes. Eu não consigo. Quem é que vai cuidar da parte financeira? Eu tenho que colocar uma pessoa de confiança, né, que possa fazer essa gestão. Professor, contrato de mercado, tá, mas aí, como é que você pode confiar se aquela pessoa não vai te sacanear? Então, realmente é um processo. Mas ele ganha tanto dinheiro que ele nem percebe. Não, a gente não pode pensar dessa forma. Né? Então, é um processo difícil esse momento da adolescência. Mas, é claro, toda empresa tem que ter esse processo de adolescência se quiser crescer, a não ser que você queira ficar pequeno a vida inteira, que você fica lá na parte da infância. Tá? As características mais visíveis na organização são os conflitos e a inconsistência no gerenciamento da organização, com mudança na liderança individual para uma liderança profissional, pela grande dificuldade para transferir a autoridade do fundador para o administrador profissional. Então, esse momento da adolescência é o momento que eu tenho que confiar nas pessoas. Como que eu vou passar a minha organização, que era uma empresa familiar, por uma empresa que está crescendo, graças a Deus, eu tenho que colocar na mão de pessoas que eu confio. Então, eu vou fazer a seleção, vou pedir para empresas especializadas fazer uma seleção de pessoas que eu posso confiar e colocar o meu negócio na mão desse profissional. E esse profissional vai dar seguimento e vai ter o gerenciamento através do meu treinamento ou de treinamento especializado para cargos de gerência. Né? Então, esse é um momento complicado aí na delegação de autoridade, mudança de liderança, transposição de meta. O que é transposição de meta? Geralmente o dono ou os acionistas querem que a empresa sempre dê lucro. Então, é estipulado as metas que esta pessoa que eu estou colocando como responsável para gerenciamento tem que obedecer. Mas trabalhar com pessoas é diferente, cada pessoa pensa de uma forma. Por mais que tenha uma missão, um valor, por mais que tenha um direcionamento, como tem que seguir, cada um tem o seu modelo de gestão. Então, no caso do posto de gasolina, eu tenho 4, cada um em um estado diferente, todos deverão seguir o mesmo processo de gestão.
Só que são pessoas diferentes. Então, esse é o problema do ciclo de... esse é o problema da adolescência no ciclo de vida das organizações. Plenitude. A empresa passa a ter o melhor momento administrativo e organizacional do seu desenvolvimento. É onde que ela conseguiu, é por aqui o caminho. Daqui eu não vou mexer mais. É a plenitude, é o momento de colher frutos, vamos chamar assim. Estabilidade. A organização ainda está forte, principalmente pelos resultados anteriormente alcançados, que é a plenitude, mas vai perdendo a sua flexibilidade. Está chegando ao fim do crescimento e começando a declinar-se, perdendo o seu vigor e a sua criatividade. Professor, quanto tempo demora isso? Desde o namoro até a estabilidade. Não tem um período, né? O que acontece, que eu estava falando para vocês, o Sebrae tem um levantamento, um estudo sobre isso, que diz que tem empresas que crescem, passa rapidamente, o cara tem uma ideia, pá, começa na garagem de casa, quando você vai ver, o cara já está com 2 unidades, prédio alugado, salas comerciais, enfim. Tem gente que é muito rápido, né? Tem negócio que é muito rápido. Mas esse negócio muito rápido, você precisa ter, como eu disse para vocês, precisa ter estrutura para você passar lá do estágio de namoro, infância, qual que é o outro que nós falamos aqui? Adolescência, plenitude, até chegar na estabilidade, né? Então, esse processo pode ser rápido, coisa de 2, 3 anos, ou até menos, né? Principalmente essas startups, mas tem startup ainda que é startup, né? O cara está trabalhando lá, começou sozinho e não consegue nenhum investidor para que possa alavancar o negócio. Quem abre uma empresa, pelo menos eu imagino, o objetivo não é só trabalhar com aquilo. Quem abre uma empresa é para ganhar dinheiro. E como é que você ganha dinheiro? Geralmente você tem que crescer, senão você não vai passar daquilo, né? Você vai... Então, assim, por exemplo, eu falei desse assunto outro dia para uma turma de terceiro de administração, e ele falou, professor, a gente não tem... Eu trabalho com a minha mãe, ela vende cesta de café da manhã, cesta de namorado, cesta de Dia dos Pais, e aí a gente está na fase aí de plenitude, a gente está vendendo bem. Só que a gente percebe que a gente não consegue aumentar, a gente não consegue passar daquilo. O nosso faturamento mensal, por exemplo, eu não sei, ele não falou, mas eu vou chutar, o nosso faturamento mensal é R$ 5.000. Eu falei, tá, por que você não passa desse processo? É porque a gente não quer colocar ninguém para trabalhar para a gente. Então você parou, você deu uma... você está estável. Você atingiu a plenitude, você está estável, mas para você crescer, você vai precisar o quê? Passar para uma nova forma de empresa. Vai ter que colocar pessoas para trabalhar junto com você, senão você não vai crescer. Nós conseguimos produzir, sei lá, 10 cestas por dia. De 8 a 10 cestas por dia. Para a gente crescer, a gente precisava fazer 20, 30. Mas aí, para a gente fazer 20, 30, a gente não consegue. Nós, como fundadores, eu trabalho com a minha mãe, a gente não consegue. Foi o único jeito de vocês fazerem isso é vocês contratarem pessoas. Não, minha mãe não quer. Então, ela vai continuar fazendo sempre a mesma coisa, tá? Então, é só para dar esse exemplo para vocês. Tem um pequeno empresário aí que me veio à cabeça agora. Bom, aqui, então, a estabilidade, a organização ainda está forte, legal, principalmente pelos resultados anteriormente alcançados, mas vai perdendo a sua flexibilidade, está chegando ao fim do crescimento e começando a declinar-se, perdendo o seu vigor e a sua criatividade, porque ela já chegou num momento que não dá mais. A partir daí, então, entra a aristocracia, onde a organização está perdendo a sua flexibilidade, processo que começou na estabilidade, a capacidade da organização em produzir resultado começa a diminuir e passa a ter atitudes passivas diante das oportunidades a longo prazo, pois o seu foco passa a ser a curto prazo. Então, o que é isso? A empresa já chegou no momento que falou, não dá mais para a gente crescer. E aí, dependendo do tempo que isso demorou, que é a estabilidade, a empresa começa a pensar não mais a longo prazo, ela começa a pensar mais no curto prazo. Por isso que ele diz aí que ela tende a declinar-se.
Para ela não declinar, ela tem que pensar sempre a longo prazo. Pessoal, mas o que é longo prazo? Longo prazo, se nós estivéssemos falando de 2020, seria 2021. Aí, a partir de 2021, nós estamos falando de longo prazo. Então, tem empresa que pensa, fala, não, vamos terminar esse ano, depois a gente pensa em 2021. Então, essas empresas, essas organizações que pensam dessa forma, ela já entra no momento de aristocracia, porque demorou-se tanto para chegar na plenitude e na estabilidade, que aí o que se faz? Vamos pensar mais no nosso curto prazo. Vamos esquecer, por enquanto, 2021 em diante. Então, o longo prazo é deixado para trás e aonde que ela foca mais no seu curto prazo. Por isso que ele fala de declínio. Para você pensar em evitar o declínio, você tem que sempre pensar em longo prazo. Burocracia incipiente. A organização já está perdendo a sua flexibilidade e o processo que começou na estabilidade. Nesse ponto, a organização perde grande fatia de mercado e suas receitas e seus lucros decrescem rapidamente. O controle por parte dos gestores é muito grande, tornando a empresa rígida, muito burocratizada, com pouca flexibilidade, há muitos conflitos e a organização começa a dar sinais de paralisação. Então, essa burocracia incipiente, ela é... Um momentinho só, gente. Essa burocracia incipiente aí é o momento que a empresa começa a perder os seus lucros, começa a perder as suas receitas, e aí começa a gerar conflitos internos. Professor, mas como que acontece, então, a burocracia incipiente? Acontece, o principal motivo da burocracia incipiente é quando a empresa não foca naquele segmento que ela é boa para trabalhar. Quando ela tem muita oportunidade, muita diversificação, essa situação ela é mais propícia a acontecer. Porque a Sodier só faz bolo. Ela pode entrar num processo de burocracia incipiente? Pode. Como que ela vai entrar no processo de burocracia incipiente? A partir do momento que ela não começar a visualizar o longo prazo. O longo prazo é extremamente importante. As projeções para 2021, 22, 23. A partir do momento que a empresa começar a pensar somente no curto prazo, ela tende a entrar no processo de burocracia incipiente. Os conflitos internos começam a aparecer, porque o curto prazo é muito curto prazo. Então, você sempre tem que pensar a longo prazo. Mas não pensar, só pensar. Você tem que colocar dentro do seu planejamento financeiro e orçamentário para saber como posicionar a empresa daqui para os próximos 5 anos. E sempre está fazendo isso anualmente. Quando tiver em 2021, 22, 23, 24, 25, 26. Quando tiver em 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Sempre buscando o longo prazo. A partir do momento que você começa a pensar somente no curto prazo, as pessoas, se não tomar cuidado do tamanho da empresa, as pessoas já começam a perder os seus interesses internos. Isso se for uma empresa que já tenha, né, outras pessoas, terceiras, vamos chamar assim, e aí começa a criar esses conflitos, e a tendência, se não tomar cuidado, é paralisação até chegar à sua morte. Burocracia. A organização não consegue gerar receitas capazes de sustentá-la, não consegue sequer justificar a sua existência, a não ser pelo fato de existir. Então, a partir do momento que ela para, a receita começa a cair, aí começa a se endividar, começa a demitir pessoas, e aí começa todo o seu declínio. Os sistemas da organização são numerosos, sem aspecto funcional. Não há uma vinculação com o seu ambiente, não há senso de controle. Os clientes têm dificuldades de manter um bom relacionamento com a empresa. Nessa época de pandemia, isso tem acontecido com mais intensidade. Algumas empresas
quiseram mudar tanto o seu modelo de negócio, passando tudo pro online, sem ter o contato com o cliente, e acabaram se perdendo nesse processo, perdendo cliente perde receita, perdendo receita, tem que demitir funcionário, demitindo funcionário, a tendência é fechar. A organização burocrática começa a definhar de forma que fica isolada em seu próprio ambiente. Nesse ponto, a organização não tem nenhuma preocupação com seus clientes e seus colaboradores. Se não houver quem financie ela, deve se desestruturar até a morte. Ou seja, quando ninguém tiver mais nenhum compromisso com a empresa, ela vai chegar ao seu último estágio do ciclo de vida. O que é não ter mais nenhum compromisso com a empresa? Quando você está trabalhando, vocês ainda não estão no mercado, mas quando vocês estiverem no mercado, vocês vão ouvir alguma coisa assim. Sabia que a empresa não está muito bem das pernas? Quando você ouve esses rumores dentro da organização, já começa a dizer, a empresa está com dificuldade financeira. Eu preciso sair daqui. Então começam a perder os seus valores. As pessoas querendo sair. As pessoas querendo sair, vai ter que ser feita a substituição. Às vezes fazem a substituição, às vezes não fazem a substituição. Quando fazem a substituição, às vezes manda 2 e contrata 1. Às vezes substitui por máquina, às vezes terceiriza alguma área, achando que vai ser melhor em relação àquilo que já vinha desenvolvendo e estava dando certo. Mas diante da diversificação, diante da necessidade, diante das oportunidades, diante do momento que nós estamos vivendo, algumas empresas acham que vamos passar agora tudo para o online, vamos reduzir custos. E aí, de tantas mudanças que ocorrem, tão rapidamente que tem que ser feito, não sabe nem se esse modelo vai dar certo, a tendência é o último estágio do ciclo de vida. Qual? Fechar. Esses que eu citei para vocês, que eu vi alguns especialistas comentando aí. Camisarias Colombo, locadoras Hertz, livraria Saraiva. Por que a Saraiva vai fechar? Por causa da dívida. Muita dívida, não tem condições de pagar, pediu um prazo para se recuperar, não conseguiu, ninguém adquiriu. O que vai acontecer? Vai fechar as portas. Então, tudo isso, pessoal, mas dá para colocar isso tudo num plano de negócio e a gente conseguir prever? Vou falar para vocês que tudo isso não dá para colocar mesmo, não, tá? Somente essa parte eu acho que até estabilidade a gente consegue ir. Até onde que eu consigo chegar num momento que falar, não, até aqui a empresa vai atingir o seu pico. Daí para baixo, aí realmente necessita de uma boa gestão para que a empresa possa chegar na sua longevidade, né? Ou seja, chegou no ponto inicial lá naquele gráfico que eu mostrei para vocês. Aqui. Chegou a estabilidade. A partir da aristocracia em diante, eu acho que quando a gente está montando um plano de negócio, a gente não consegue prever se isso vai acontecer ou não, porque eu não sei se meu negócio vai vingar, né? Se vai dar certo. Então é isso. Agora, acho que eu acabei aqui sobre esse conteúdo. Alguma pergunta? Tem esse vídeo que o cara vai falar mais ou menos a mesma coisa do que eu estou falando, só que ele vai falar na visão dele, tá? Eu vou pegar aqui e vou colocar para vocês verem. Ô, Pro. Oi. Vai falar. Diga aí. Desculpa, é que a minha internet caiu rapidinho. Então, quando você falou do toca-toca ou é troca-troca, qual é mesmo? Toca-toca. Toca-toca. Então, quando você falou do toca-toca, eu lembrei da Samsung, só que você falou de, que às vezes não dá certo você trocar o ramo, etc.
Só que no caso da Samsung deu certo, né? Já que, tipo, não lembro exatamente, acho que a Luma vai saber o que ela fazia antes de ir para celular, tecnologia, realmente. É um exemplo, não é? É o exemplo, é o exemplo. Mas assim, não estou falando que não dá certo. Mas assim, são poucas as situações. Então, sim, um exemplo que deu certo, né? Existe, lógico, não, existe sim. Não tenha dúvida, mas o problema é que, como é que eu posso dizer? Eu não lembro, eu lembro que vocês fizeram a apresentação da Samsung no último trabalho, mas eu não lembro quanto tempo demorou isso, né? Que eles saíram lá o que eles faziam, né? Para o que eles fazem hoje, né? Mas aí eles se especializaram no que eles fazem hoje, né? Eles começaram com uma coisa nada a ver, não foi? Quem falou sobre a Samsung no último trabalho lá de modelo de gestão? Eu não sei se a Luma vai saber, mas eles começaram com uma coisa bem nada a ver mesmo, para depois ir para esse ramo da tecnologia. Isso, exatamente. Isso aí. Eles até bastante de alimentício também. Começaram com uma coisa nada a ver e aí passaram depois por uma outra coisa e depois que chegaram no momento de tecnologia. E aí focaram em tecnologia e perceberam que, mas é bom, bem lembrado o que nós falamos é verdade. A Samsung aconteceu isso. Eu acho que eu devo ter até anotado aqui, é que eu não trouxe meu caderno para cá, senão eu ia ver. Eu anotei sobre que vocês falaram sobre a Samsung. Quem está no trabalho da Samsung pode talvez me ajudar aí. Eles começaram Fala com uma aí, coisa. Luma, o que ele fazia? Qual que era o ramo inicial dele? Eu não lembro. Tinha vários. Não, o inicial mesmo. Eu sei que ele passou por uns 2 estágios antes de entrar no ramo da tecnologia. Que eu até fiz uma pergunta para vocês, eu lembro. Tinha o têxtil e o outro agora não me lembro. Então, têxtil, nada a ver, né? Perto do que eles fazem hoje, nada a ver. Até chegar. Aí tinha mais um outro, depois que eles faziam era fabricado também, e até questionei, e aí depois eles passaram para o ramo de tecnologia, que eles estão até hoje e está dando certo. Eu lembrei aqui. Também estava no ramo de exportação de alimentos. Então, aí. Tá vendo? Exportação de alimento. Muito bem. Esse aí é um toca-toca. Bom, eu vou colocar aqui, ó. Agora eu entendi. Obrigada, Pro. Isso aqui, ó, ciclo de vida das organizações, tá? É um videozinho no YouTube, eu vou mostrar para vocês. Vocês estão ouvindo? Eu vou falar para você hoje sobre o ciclo de vida das organizações, representado por Ishaq Adizio. Como que pode uma empresa, no auge da produtividade, quando ela está com um faturamento absurdo, dominando o mercado, ela simplesmente deixar de existir? Você deve conhecer, deve lembrar de algumas empresas que já chegaram nesse momento e hoje não existem mais. Como é possível, mesmo quando ela era grande referência, a ponto de dar nome para um determinado segmento, quando na verdade aquele é o nome da empresa, mesmo com toda essa expressividade, essa exposição, ela desaparecer? Da mesma forma que uma criança nasce, se desenvolve, cresce, envelhece e encerra sua fase aqui nesta vida, acontece com uma empresa também. E eu não sei o estágio em que a sua empresa se encontra, mas é muito importante você saber como isso funciona, para que você possa se posicionar e corrigir eventuais erros, evitar antecipar essa decadência. A diferença é que a criança, você sabe que ela vai passar por uma série de anos até envelhecer e partir, enquanto adulto ou enquanto velhinho. Perfeito? Normal. Uma empresa não é necessariamente assim.
Uma empresa pode antecipar brutalmente este ciclo, envelhecer muito mais rápido e simplesmente desaparecer. E algumas, mesmo existindo há anos, nunca chegarão em um estágio chamado plenitude. Sabe o que acontece? Não é saudável um adulto ter reações de crianças quando exposto a um determinado problema. Não é saudável uma empresa com 100, 200, 300 funcionários ter a reação de quando o seu fundador trabalhava sozinho. É importante entender esse ciclo de desenvolvimento. A primeira fase é chamada de namoro. É quando a empresa está ainda mais ou menos como um avião, ali no início de uma pista, prestes a decolar. Essa fase, o empreendedor, o sonhador, aquele visionário, ele chega a ficar noites sem dormir, mas de paixão, pela expectativa do que ele vai realizar, pelas projeções, por todas as expectativas dos resultados. Mas se ele não tomar alguns cuidados, esse namoro não vai se efetivar. Esse namoro, quando muito, vai ser um caso. E assim como precisa ter muita seriedade para assumir determinados compromissos, e a maioria dos namoros, dos relacionamentos não se desenvolvem, a maioria, milhões de empresas, não passam de uma determinada fase e não vão para outra. O risco é muito grande, porque muitas vezes esse empresário comprometeu o patrimônio todo dele, da família toda, às vezes pegou dinheiro emprestado. Ele está numa situação onde ele está apostando todas as fichas nessa empresa nova. E assim como esse avião no início da pista, para alçar voos, ele precisa de muito impulso, o empresário para decolar, para sair da fase da visão e ter uma visibilidade no mercado, ele também vai assumir muitos riscos, mas precisam ser melhor administrados, tem que ter sensatez. Ele não pode ter apenas a coragem, o intrépido e comprometer tudo. Para assumir esses riscos, ele acaba assumindo muitos compromissos. E é importante ele sair desta fase o quanto antes e entrar numa fase onde ele decola, uma fase chamada de infância. A empresa já funciona, ela já é uma realidade, ele já tem funcionários, ela já tem uma marca que está funcionando, que está acontecendo, já tem uma comunicação com o mercado. Quando ele tem funcionários, nessa fase da infância, que a empresa está acontecendo, a prioridade dela agora é se manter no mercado, já está em operação. Ela precisa agora assumir compromissos que o empreendedor nem sabia que teria. Ele se surpreende com os encargos e ele agora precisa vender, ele precisa vender muito para se manter no mercado. Essa é uma fase em que muitas vezes tem uma gestão quase que por milagre. Não tem ainda dinheiro nem mesmo para pagar as despesas daquele mês e o empreendedor tem que ir fazer acontecer. Não tem reserva nenhuma. Ele simplesmente consegue se manter no mercado numa fase muito difícil para ele. As noites agora são por insônia, não apenas pela paixão do que estaria realizando. A preocupação é muito grande. Como é que ele consegue crédito? Muitas vezes ele consegue para pagar num período muito curto e um capital que vai demorar para entrar. Para passar por essa fase infante, ele tem que desenvolver habilidades, processos, e ele não consegue fazer isso. Sabe o que acontece? Ele muitas vezes vende muito mais do que ele é capaz de entregar. Ele muitas vezes assume compromisso para vender o produto ou o serviço dele sem ter condições de entregar. Isso é ruim. As reuniões que acontecem na empresa são amadoras, não tem um plano de ação, não tem uma estratégia, não tem uma pauta, nada é bem definido. Tem poucas pessoas que entendem a visão de negócio e o propósito da existência da empresa. Mesmo ele tendo uma equipe, ele ainda é uma empresa centralizada no dono, ele faz tudo, ele não aceita, ele não gosta de entregar. Nessa fase, é comum até mesmo assumir compromissos maiores do que ele é capaz de entregar e pode comprometer tudo. Querem vender tudo a qualquer preço, a qualquer custo, para se manter no mercado, mas muitas vezes assumindo riscos realmente altíssimos. A energia é muito grande. O desgaste com a família já começa. A família começa a cobrar a ausência, porque parece que ele está disperso, parece que ele só quer saber da empresa. Mas é uma fase em que ele precisa se dedicar e fazer a empresa acontecer. Sabe o que acontece? Tem muito improviso. Pega pessoas sem estar devidamente preparada, troca de função, de uma habilidade, sem ter a habilidade necessária, apenas para cumprir determinadas etapas. Não tem ainda nada de estratégia, de planejamento, de processos implementados e é um risco muito grande. Porque para a empresa se tornar grande, ela tem que ter conhecimento técnicos, processos e liderança. E por enquanto ela não tem nada disso. Ela tem apenas um líder. A empresa não pode permanecer muito tempo na fase da infância.
Esse é um risco muito grande, porque o próprio empreendedor pode se desmotivar. Ele percebe que a empresa não é aquilo, o desgaste é muito grande e ele já não tem prazer em dar continuidade. E o risco é grande porque é semelhante a uma criança que precisa ser nutrida muito rapidamente, porque senão ela vai ter problemas sérios com a própria saúde. E essa empresa, às vezes, deixa de existir exatamente nessa fase. Sabe o que acontece? É comum dar descontos para gerar caixa e, às vezes, ele até vende e ele está tendo prejuízo. Consequentemente, quanto mais vendem, mais perdem. Nessa fase é comum ele trabalhar 12, 14 horas por dia, volta para casa e é cobrado cada vez mais. Ele passa a ter problemas até mesmo na própria família, na própria casa. É difícil para os filhos, para a esposa entender isso. Ganha até algumas vezes menos do que ele ganhava no emprego anterior. O sacrifício é pagar os funcionários e muitas vezes eles não estão tão satisfeitos assim pelo resultado. Tem dificuldade em delegar, mas ele precisa de apoio para fazer a empresa continuar viva. Novas pessoas que vêm para a empresa impõem a ele uma maneira diferente de atuar. Começa a descaracterizar a forma como ele começou e ele começa a achar que ele queria. Se ele visava apenas resultado financeiro, ele precisa se desprender disso e ir para algo maior. Ele precisa sair dessa fase da infância, que ela até pode ser saudável. Ela é saudável quando ele consegue cumprir os compromissos, quando ele consegue entregar, quando os clientes são satisfeitos e repetem os pedidos. É aquele bebê que está dormindo à noite, que as coisas estão voltando a funcionar normalmente. Quando ele passa desta fase da infância e ele entra numa fase chamada toca-toca, ele já não tem os mesmos problemas financeiros, ele já consegue ter reserva. Na fase do namoro é a formação da ideia. Na infância, o empreendedor põe em prática essa ideia. Agora, no toca-toca, ele precisa ter um fluxo de caixa mais saudável, que ele já começa a ter. Pela visibilidade que ele tem, ele começa a trazer pessoas melhores para trabalhar com ele, mas o problema é que ele se torna arrogante. Ele se acha bom, ele se acha capaz e muitas vezes ele começa a perder o foco. Ele começa a atuar em determinadas áreas que não necessariamente são as áreas ou é o diferencial dele que o trouxe até ali. Ele começa a se expor e assumir muitos riscos. Ele acaba esquecendo a dificuldade que ele teve na infância, ele acaba esquecendo as origens de onde ele veio e acaba realmente assumindo uma série de compromissos que começam a comprometer o resultado. Quanto mais bem sucedido nesta fase, mais aguda é a sensação de onipotência e suficiência. Para uma empresa garantir os resultados alcançados, ela precisa sair da fase da gestão toca-toca, que é uma gestão por intuição, e entrar para um processo profissional. Mas os fundadores arrogantes, eles fogem um pouco da realidade e se acham os senhores absolutos do conhecimento. Infelizmente, tem uma dificuldade muito grande de delegar. E a estrutura não vai andar sozinho, porque organiza-se mais em torno das pessoas do que das atividades. Não tem processo, não sabe como repetir aquele resultado. Até pode alcançar alguns resultados muito bons, mas não sabe como sair para novas etapas, para novos desafios com pessoas novas. Ele entrando numa nova fase, que é a fase chamada de adolescência, a empresa acha a vida além do seu fundador ou de qualquer gerente que se comporte como fundador. Não depende mais de uma pessoa para sobreviver. E o que acontece a partir daqui? Ela começa a ter processos, ela começa a atrair líderes muito bons, ela começa a atrair pessoas com uma capacidade tão boa quanto, às vezes, melhor do que o líder em função da marca que ele conseguiu construir. Ele começa a agregar valor para esses líderes. É a fase do renascimento. Chega a ser muitas vezes dolorosa, porque precisa passar por uma ruptura. Ele precisa perceber que só consegue crescer quando ele for... Na verdade, quando ele tiver construído uma marca, uma empresa, uma estrutura maior do que os prazeres dele, do que os gostos dele, do que a vontade dele. Ele tem que se submeter às regras, o próprio criador tem que se submeter àquilo que foi criado para a empresa funcionar. 3 desafios ele precisa enfrentar: delegação de autoridade, mudança de liderança e mudança de metas. A passagem para a adolescência requer delegação de autoridade. Ele precisa dizer: eu estou disposto a sujeitar-me às políticas da empresa e tenho que me sujeitar a elas também, para que sirva como exemplo, senão as outras pessoas não vão seguir. Quando se viola políticas, outros seguem o seu exemplo.
e vão cometer os mesmos erros. Ele não vai liderar pelo exemplo, ele não vai ter uma equipe que vai respeitá-lo. Os líderes das organizações adolescentes, eles não querem ficar no escritório. Nos seus corações, eles ainda estão no estágio toca-toca. Eles querem se organizar, mas sustentando a mesma taxa de crescimento. O líder passa a pagar salários muito mais altos para reter funcionários, com medo de não conseguir substituir as pessoas que fazem a diferença na empresa dele. Começa a criar muito mais dependência de pessoas que têm acesso às informações. Na área comercial, chegam a pagar bônus para seus melhores vendedores, mesmo quando a empresa está tendo prejuízo. Finalmente, pode entrar na fase de plenitude. A plenitude é o momento ótimo do ciclo de vida da empresa. É a realização do equilíbrio entre autocontrole e flexibilidade. Flexibilidade e autocontrole não são compatíveis, empenham-se numa luta constante. Não existe esse equilíbrio estável. Gente, plenitude não é para todas as empresas, nem todas vão chegar lá. Uma empresa não pode apenas atingir a plenitude e se manter. Agora ela vai depender do quanto os gerentes estão comprometidos em cumprir os processos, em os líderes realmente estarem comprometidos. O foco agora é fazer muito bem feito, porque ela sabe o que não fazer e o que não fazer. As empresas na adolescência sabem o que fazer, mas elas sabem o porquê e o porquê não apenas na adolescência mais elaborada, quando elas já estão entrando para uma fase mais evoluída. Finalmente, quando ela chega nessa fase de plenitude, ela já tem consciência que algumas coisas não dão resultado. Ela abre mão de alguns negócios e concentra no que ela é boa, naquilo que é o grande diferencial. Às vezes ela abre mão de uma série de outros negócios. Essa estrutura está alinhada, a missão está alinhada com a estrutura de poder e autoridade. O sistema de informação, o sistema de reconhecimento estão alinhados. É óbvio que as pessoas vivas, em qualquer fase, podem ter problemas. As empresas também. Isso tem mais a ver com a dificuldade em ter paixão. Ela precisa ter paixão em continuar crescendo. Ela não pode estabilizar. Ela não pode se acomodar. Assim como em um relacionamento também, o tédio, saber que é sempre a mesma coisa, é horroroso, é horrível. A plenitude é um processo, não é um estágio. Não quer dizer que sua empresa não sofra mais ameaças e corra riscos seríssimos que comprometem toda a sua continuidade. Gente, se uma organização está no topo, a tendência é cair. Por isso os feirantes dizem que se está verde, está crescendo. Se está maduro, está apodrecendo. E aí vem o declínio. Da mesma forma, os seres humanos chegam a determinadas fases e não adianta, eles vão envelhecer. E não é apenas pelo cabelo branco, por uma gordurinha a mais no abdômen, porque a pele ficou mais flácida. Não. Envelhece porque perdeu a expectativa de realizações, de crescimento, de contribuição, e o corpo começa a sofrer esse impacto. O seu corpo corporativo empresarial, toda a estrutura da empresa vai ser à frente, perder essa paixão. Sem paixão, você não motiva mais a equipe. Sem a paixão, você não consegue fazer com que elas aceitem novos desafios e se acomodam o status quo de serem a referência, de estar muito bem. E não começam a perceber, não ficam atentos para aqueles pequenos que estão crescendo. Para aqueles pequenos que são mais rápidos na resposta no processo de encantamento, de relacionamento, que criam situações para ter relacionamento com o cliente e com isso eles vão crescer. E a sua acomodação poderá fazer com que muito mais rapidamente o pequeno cresça e a sua decline. O que acontece com o processo de desenvolvimento e formação de líderes Magna? O objetivo é preparar a sua empresa e... Pessoal, diante do problema aí da hora, eu vou terminar aí depois eu disponibilizo para vocês o material e também as atividades, tá? Mas como eu disse, eu vou deixar a aula da semana que vem para vocês fazerem o que eu estou pedindo. Tudo bem? Assim eu não atrapalho assim eu não atrapalho a... Tem mais uns 2 ou 3 minutinhos aí do vídeo.
não atrapalho a vida de vocês aí na sequência aí das aulas. Então, eu vou disponibilizar isso lá no site e as atividades eu também vou disponibilizar, mas a data de entrega vai ficar com data posterior à nossa aula da semana que vem. Tá? Então, vocês têm uma semana para fazer a aula, ou então vocês fazem na sexta-feira, não tem problema nenhum. Tá? Esse é o combinado, e o combinado não sai caro. Não sai caro. Aí a gente faz a realização das atividades na sexta-feira, que nada mais é que um resumo do vídeo. Acho que é isso, se não me engano é isso. E aí tem um trabalhinho que eu explico para vocês na semana que vem, que é para vocês falarem sobre ciclo de empresas pequenas, empresas dois tipos de empresas pequenas, brasileiras, internacionais e familiares. Aí vocês, cada um escolhe um modelo e faz a apresentação. Mas eu explico melhor na sexta-feira que vem, não tem problema nenhum, a gente posterga a data para apresentação e aí a gente vai seguindo aí. Tá bom? Beleza, Pro. Tá bom, Pro. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Não, só sobre o Tudo toca-toca certinho. mesmo, mas você já... Pô, Não, mas aí vocês podem ouvir o que o cara falou, que ele explica legalzinho também. Tá bom? Então tenham todos um bom dia, boa sequência de aulas aí. A gente retorna então na sexta-feira e eu explico melhor o trabalho para vocês. Tá marcado dia 28, mas eu altero para outro dia, não tem problema não. Beleza? Tá bom, Pro. Tchau, tá tchau. bom, Pro, obrigada. Bom dia Bom para fim de vocês. semana, Bom final Pro. de semana. Valeu.